Você já ouviu falar em princípio da insignificância impróprio? É possível que não. Primeiro passo é nós estabelecermos a diferença entre o princípio bagatelar próprio, que comumente nós encontramos na jurisprudência, inclusive dos nossos tribunais superiores, e o princípio bagatelar impróprio. Então, vamos por partes? Bom, meu nome é Cris Dupré, é um prazer estar aqui com você. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso, deixe o like no vídeo e agora vamos começar. Bem, tradicionalmente, nós temos o princípio bagatelar próprio, que afasta a denominada tipicidade material. Ou seja, existe a tipicidade formal, a conduta praticada, ela se adequa ao tipo penal, então a pessoa abre, por exemplo, a carteira da outra e subtrai um determinado valor, por isso existe a tipicidade formal, mas não há uma ofensa relevante ao bem jurídico tutelado. E justamente por isso, nós não temos, quando é aplicado o princípio da insignificância próprio, nós não temos a denominada tipicidade material. Por isso que, com a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela próprio, nós teremos um fato materialmente atípico. E veja, se crime é um fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável, se nós temos uma situação, como no caso do princípio da insignificância próprio, de afastamento da tipicidade, então nós não teremos crime. Com isso, é possível fundamentar, inclusive, em uma resposta à acusação, a sua tese de defesa no princípio da insignificância próprio, para afastar a tipicidade e requerer a absolvição sumária com base no artigo 397. Lembre-se que, em relação a esse primeiro princípio, nós temos 4 requisitos que costumam ser exigidos pelos nossos tribunais superiores, tanto o STJ quanto o STF. Quais são esses requisitos? Conduta minimamente ofensiva, reduzido ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, ausência de risco social, também denominada de periculosidade, e lesão inexpressiva. Exemplo, é um crime de furto, não tem violência, não tem grave ameaça, a vítima tinha R$ 1.005 na carteira, mas o sujeito ativo da conduta abriu a carteira e pegou apenas R$ 5. Então, nesse exemplo, nós temos o preenchimento, via de regra, dos requisitos exigidos pelos nossos tribunais superiores. Bem, e o princípio bagatelar impróprio, esse não é tão comum na nossa jurisprudência. O chamado princípio bagatelar impróprio, ele afeta a punibilidade. Portanto, de maneira distinta do princípio bagatelar próprio, que afeta a tipicidade, o bagatelar impróprio, ele afeta a punibilidade. Ele também é denominado, além de ser chamado de princípio bagatelar impróprio, de princípio da insignificância impróprio ou ainda de princípio da irrelevância penal do fato. Quem falou muito bem, desenvolveu muito bem esse princípio foi o saudoso professor Luiz Flávio Gomes. E ele explica que, na verdade, aqui no Brasil, a nossa jurisprudência ela não costuma acatar teses defensivas que sejam ligadas ao princípio bagatelar impróprio. Por que isso? Porque se você olhar no artigo 107 do Código Penal, onde nós temos as causas extintivas da punibilidade, nós temos o denominado perdão judicial. São aquelas situações em que o juiz pode deixar de aplicar a pena. E entenda que dentro do conceito de princípio bagatelar impróprio, nós teríamos algo muito parecido com o perdão judicial, porque o juiz, em um caso concreto, ele deixaria de aplicar a pena naquela situação em que o direito penal não tivesse mais que intervir, ou seja, para o direito penal aquilo ali seria um irrelevante. O problema é que o nosso artigo 107 do Código Penal exige, para aplicação do perdão judicial, que ele seja previsto em lei. Como é, por exemplo, no caso do homicídio culposo, no caso da lesão corporal culposa, em que nós temos uma causa extintiva da punibilidade pelo perdão judicial, mas de forma prevista na lei. A nossa jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, já analisou tese de aplicação do princípio bagatelar impróprio, recusou, não aplicou, entendeu que haveria uma insegurança jurídica muito grande. E, uma vez, eu vi um exemplo muito interessante de alegação do princípio da insignificância imprópria, que acabou não sendo acolhido, que foi no caso de um roubo, em que o julgamento demorou muito, mas não demorou o suficiente para ocorrer a prescrição. Porém, demorou o suficiente para que aquele sujeito que tivesse praticado aquele crime, que é um crime grave, é um crime com violência, com grave ameaça, constituísse uma empresa, tivesse 30 funcionários, constituísse uma família e veio a pena, uma pena alta, propiciando um regime inicial de cumprimento de pena fechado.
E naquela situação, o juiz entendeu pela possibilidade de aplicação do princípio bagatelar impróprio. Porém, isso não foi aceito pelo Ministério Público, isso não foi aceito pelo tribunal e essa pessoa, de fato, acabou sendo alvo de uma decisão condenatória. Então, nesse caso do princípio da insignificância ou bagatelar impróprio, ou ainda princípio da irrelevância penal do fato, o motivo principal para que a nossa jurisprudência não seja muito afeta a esse princípio é a insegurança jurídica. Nós poderíamos ter casos muito parecidos em que um determinado juiz absolveria, com base no princípio da insignificância imprópria, entendendo pela extinção da punibilidade, e um outro juiz, num caso muito semelhante, não entendesse pela aplicação e condenasse. E é por isso que a nossa jurisprudência não vem se demonstrando afeta. Mas esse princípio ele é comentado na doutrina, ele é muito bem explanado nas obras do professor Luiz Flávio Gomes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, como eu disse no início dele. Inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e eu convido você para clicar nos links que estão aqui abaixo desse vídeo, onde você pode entrar no meu canal do Telegram, pode conhecer melhor o meu trabalho e vai ser um grande prazer estar sempre podendo te ajudar de alguma forma. Até o nosso próximo vídeo.